Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português do Enem. Bom, hoje a nossa aula é gerúndio, né? Vamos falar desse tempo verbal polêmico, polemicão, né? Porque a gente sabe que a má utilização do gerúndio causa certo problema aí, né? Há algum tempo a gente vai entender essa diferença crucial entre a utilização normal, né? Porque a gente precisa do gerúndio, não é errado usar o gerúndio, mas temos que evitar um mal chamado gerundismo, né? Que é essa mania que as pessoas começaram a ter graças aos call centers, que são aquelas pessoas que ligam para sua casa de alguma empresa, te oferecendo cartão de crédito, um novo plano telefônico maravilhoso ou não. Então essas pessoas têm o costume de usar o gerundismo, né? Ficou determinado lá na fala deles que eles precisam falar dessa maneira. É uma forma incorreta, né, gente? Não de falar, né? Mas a gente vai perceber que é desnecessário, né? Que não é legal. Portanto, no seu texto, gerundismo tem que estar fora. Coisas assim, coisa que você realmente não pode correr o risco, tá, gente? Porque o gerundismo também, além da gente usar o tempo verbal, né, de um modo errado, a gente cria um eco dentro do texto, que é péssimo, não é legal, tá? Eco, sonoridade a gente quer quando é poesia. Quando é texto dissertativo, argumentativo, a gente quer que o texto flua sem ficar ecoando alguma coisa. Então, vamos entender hoje a diferença entre usar o gerúndio da maneira correta e não usar, né, o gerundismo. Então, vamos lá. Bom, você já atendeu alguma chamada de um call center, né, em que a operadora conversa com o foco em tentar te convencer pelo aceite de um cartão de crédito, por exemplo, né? A gente fala aqui de cartão de crédito, de conta de telefone, enfim, você já atendeu uma ligação dessas, não é verdade? Ok. Se não, pode acreditar que a tentativa de diálogo começa mais ou menos assim. Olha só, gente. Bom dia. Aqui quem fala é Maria, em nome do banco tal. Eu gostaria de estar oferecendo uma promoção no nosso cartão de crédito. Nós estamos entrando em contato com o senhor e passando todas as informações para que o senhor esteja avaliando a quantidade e a oportunidade dos nossos serviços. Gente, prestem atenção nisso. Eu gostaria de estar lhe oferecendo. Para que a gente vai fazer? O gerúndio, ele fala a respeito de uma ação contínua, algo que vai desde o passado e se estende, né? Então, eu gostaria de estar lhe oferecendo, sendo que você está falando numa ligação que vai durar 10 minutos. Não, você pode simplificar. O que você faria aqui? Eu gostaria de lhe oferecer, né? Simples, né? Outro. Nós estamos entrando em contato com o senhor. Nós entramos em contato com o senhor. Simples, né? E passando todas as informações para que o senhor esteja avaliando. Gente, né? Estamos passando aqui você pode usar, estamos passando todas as informações para que o senhor avalie, né? Então, assim, isso tudo aqui, esse modo de levar a frase, de estender, né? Você está estendendo ações que, na verdade, vão durar segundos, né? Se você está oferecendo durante o quê? 3 segundos de conversa? 3 minutos, né? Enquanto que o gerúndio, utilizado da maneira correta, a gente vai utilizar ações que elas duram um tempo considerável. Tipo, eu estava dormindo. Olha, dormir é algo que você dorme, você pode tirar um sono de 30 minutos, mas você pode dormir durante 8 horas, 2, né? Então é uma ação que ela realmente tem uma continuidade. A gente usa dormindo, né? Por um motivo específico, porque foi uma ação que perdurou durante certo tempo, que você precisou de um tempo para concretizar, para concluir essa ação. Então, eu estava dormindo, por isso eu não te atendi. Olha,
né? Dormir, não importa se você dormiu por 30 minutos, 2 horas, 4, né? Mas é uma ação que realmente durou um certo tempo. Eu estava tomando banho, né? O seu banho pode durar 10 minutos, mas você vai explicar o motivo de você não ter atendido um telefone, de você não ter atendido a campainha, né? Porque a duração daquela ação te impossibilitou disso. Então você pode usar o gerúndio nesse caso. Ah, desculpa, não te atendi porque eu estava tomando banho. Agora, eu vou estar lhe oferecendo, gostaria de estar lhe oferecendo, sendo que você está falando no telefone com a pessoa e você espera passar o mínimo de tempo possível com essa pessoa, né? Lógico. Mas é uma coisa muito rápida. Ela vai, a partir do momento que ela te ofereceu, a ação já acabou. Então a gente não precisa falar, estou lhe oferecendo. A gente diz, eu liguei para te oferecer um serviço. Ponto. É simples, é uma ação rápida, né? Ela não precisa ter uma continuidade. Olha, nós estamos entrando em contato com o senhor? Não, nós entramos em contato com o senhor, né? Para passar todas as informações. Não precisa ser passando todas as informações, né? Para que o senhor esteja avaliando. Não, gente, é isso que a gente chama de gerundismo e isso que o seu texto definitivamente não pode conter, tá? Então, vamos aprender a usar o gerúndio da maneira correta, porque ele é um tempo verbal importante, né? Não é um tempo verbal, uma forma verbal, uma forma nominal, né? É uma forma nominal importante para a conjugação de verbos, então a gente precisa entender como usar e não essa coisa exagerada que a gente chama de gerundismo, né? Então, exemplos como esses são chamados de gerundismo, que é o uso indiscriminado do gerúndio. Mas não quer dizer que não temos situações em que podemos empregar o gerúndio. Então é isso, não evite, você precisa utilizar, mas tenha certeza de que você está utilizando da maneira correta, que você está utilizando, né, realmente para prolongar uma ação que ela precisa ser prolongada. E não usando dessa maneira, assim, né, indiscriminada, de qualquer jeito, para prolongar uma ação que, sinceramente, vai durar segundos, minutinhos, né? Então, enfim. Olha, então vamos entender, afinal, o que é gerúndio? O que é essa coisa, com esse nome estranhíssimo, né? Então, olha, o gerúndio é uma forma nominal do verbo. Então, olha, né, como eu me corrigi há pouco tempo, que eu disse um tempo verbal, não é um tempo verbal, é uma forma nominal. O que é isso? Isso significa que o gerúndio não possui flexão de tempo ou modo, né? Perdendo algumas características do verbo e ganhando algumas características do nome, né? Substantivo, adjetivo, advérbio. Então, o gerúndio, ele deixa de ser um verbo qualquer, né? E ele se aproxima mais do nome, é uma forma nominal, tá? Então, essa continuidade, esse indo, endo, ando, né, que ele tem no final, né, ele aproxima mais ele de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio. No caso do gerúndio, ele pode funcionar como um advérbio. Veja os exemplos, olha. Finalizando o projeto, vamos comemorar. Então, o que isso significa? Assim que eu finalizar esse projeto, vamos comemorar. Esse finalizando aqui é um modo da gente usar o gerúndio como um advérbio de quê? De tempo, né? Enquanto essa ação durar, assim que eu terminar, que essa ação tiver, né, que ela se encerrar, a gente comemora. Então, é um advérbio de tempo. Né? Então, aqui vemos o caso em que o gerúndio, né, tem mais uma função de advérbio para dar a ideia de um determinado tempo do que propriamente um verbo. Logicamente, ele continua sendo um verbo ali, tá? Mas essa ideia de advérbio transforma um pouco a sua função. Olha, sorrindo, ela cantava todos os dias. Então, olha só, esse sorrindo aqui, nesse caso, nós temos um advérbio de modo. Qual era a forma com qual ela cantava? Como ela cantava? Então, nós temos aqui um advérbio de modo. Ok? Então, olha, o sorrindo, né, não deixa de ser uma forma verbal,
né? Afinal de contas, é uma ação. Só que essa ação determina, né, o modo com que ela fazia algo. Então, é um advérbio de modo nesse caso aqui. Sorrindo, ela cantava todos os dias. O gerúndio indica um processo verbal não finalizado. Isto quer dizer que o uso do gerúndio ocorre para representar uma ação contínua. Trata-se do que está, esteve ou estará em andamento. Então, gente, percebam, né? O gerúndio, ele dá essa ideia de continuidade. Então, é importante que a gente utilize em ações que realmente dão uma ideia de continuidade, ok? Então, é algo que, né? O que está, esteve ou estará em andamento, né? Por exemplo, como estará? Como a gente vai fazer o futuro do gerúndio? Olha, vamos supor que você vai fazer uma viagem, né? Aí você tá sonhando com a viagem. Vai sei lá para onde? Pro Egito. Ai, amanhã estarei andando entre as pirâmides do Egito. Então, você junta o futuro, é uma ação que vai acontecer ainda, certo? É futuro, porque você não está no Egito ainda, mas você já se imagina andando, olha, outro gerúndio, caminhando, aproveitando, né, as belezas, né, do Egito e as pirâmides. Então, olha, amanhã estarei andando, caminhando pelas pirâmides do Egito, né, entre as pirâmides do Egito. Então, algo que pode acontecer e que vai ter um período, né, de desenvolvimento. O que esteve, né? Porque no passado. Ontem eu chorei. Não, tá, aí eu não tô fazendo gerúndio. Ontem ela passou o dia inteiro chorando. Né? Então, olha só. Ontem ela passou o dia todo chorando. Foi passado, mas a gente tem novamente uma ação que ela teve uma continuidade. Ela passou o dia todo chorando. Né? Então, isso teve a continuidade do dia todo, né? Ou de maneira hiperbólica, né? Porque às vezes a gente fala, ontem passei o dia inteiro fazendo alguma coisa, mas você passou 2 horas. Enfim. Bom, vamos ver um exemplo. Eu estava telefonando para você agora mesmo, né? Então, isso também é passado, olha. Eu estava, né? A gente tem uma locução aqui, uma locução verbal. O verbo estava indica essa coisa do passado, né? Então, tipo assim, às vezes você pegou o telefone para ligar para alguém, essa pessoa brotou na sua frente, né? Estava telefonando para você agora, né? Então não deu nem tempo de concluir a ligação, a pessoa chegou. Mas é passado, né? Você também pode utilizar corretamente o gerúndio para expressar 2 ações simultâneas. Então vamos lá. Eu estava cozinhando enquanto te esperava para o jantar. Então, são 2 ações simultâneas, né? Você pode inverter a frase, inclusive. Pode ser, enquanto te esperava para o jantar, eu estava cozinhando. Né? Então, foi a forma que eu encontrei de passar o tempo enquanto você não chegava. Enquanto eu te esperava para jantar, eu estava cozinhando. Ou, eu estava cozinhando enquanto te esperava para jantar. Ok? São 2 ações acontecendo de maneira simultânea. O gerúndio pode aparecer sozinho ou em tempos verbais compostos, né? Vamos lá. Tempo composto com verbo auxiliar. Então, é aquilo que a gente falou de locução verbal, né? Estava tomando banho. Você tem o verbo, né? Auxiliar, que ele vai dar essa ideia do tempo, né, gente? Aqui a gente percebe que tem uma ação do passado. O gerúndio, por ele ser uma forma nominal do verbo, a gente não consegue distinguir o tempo sozinho. A gente precisa do contexto, né? Ou do verbo auxiliar para a gente entender em que tempo se passou essa espera, né? Em que tempo passou essa tomada de banho, né? Então, aqui a gente tem o gerúndio aparecendo em tempo composto. Ok? Quando utilizado sozinho, o gerúndio adquire a função de advérbio, como a gente falou, né, anteriormente, né? Gerúndio sozinho, advérbio de tempo, né? Concluindo a tarefa, pode brincar. Então,
assim que você terminar a tarefa, você pode ir, né? Então é de tempo. A gente já tinha até mostrado um exemplo de tempo também. Bom, qual é a fórmula do gerúndio, né? Como a gente vai fazer um verbo desculpe. Como a gente vai fazer um verbo no infinitivo se transformar num gerúndio, né? Vocês lembram, o verbo no infinitivo é aquela forma primordial do verbo, né? A forma original, né? Fazer, andar, amar, comer, rezar. Tô falando o nome do filme da Julia Roberts, eu acho, né? Comer, rezar e amar. Falei já tudo isso. Então, viver, passear. Todos os verbos que eles terminam nesse R, né? É a forma original do verbo. É como ele aparece antes da gente conjugar, né? Antes da gente conjugar de acordo com pessoa, de acordo com tempo, de acordo com número, né? É como ele aparece da forma que ele nasceu, antes de sofrer qualquer alteração. Então, nós pegamos o verbo no infinitivo, né? Então, é simples. O verbo no gerúndio é composto pela raiz do verbo, né? Que é o verbo no infinitivo, mais NDO, né? Então, pode fazer indo, ando, endo, tá? Depende de como vai ser a raiz do seu verbo, tá? Então, a gente acrescenta NDO, né? Então, dormir, a gente pega o dormir, dorme, mais NDO. Então, a gente tem dormindo, né? Fazer, faz, mais NDO. Fazendo. Amar, ama, mais NDO. Amando, né? Então, é assim que a gente forma o gerúndio e é super fácil, né? Vamos combinar que gerúndio não tem muito erro. Inclusive porque é sempre a mesma coisa para qualquer pessoa, né? Então não tem aquele papo de eu, tu, ele, nós, vós, eles que dificulta um pouco, né? As pessoas do singular, do plural, como a gente vai conjugar de acordo com determinada pessoa. O gerúndio, ele tem essa coisa geralzona, bem genérico, ele serve para qualquer pessoa, para plural, para singular, né? Eles estavam fazendo, ela estava fazendo, nós estávamos fazendo. Desculpem. É exatamente a mesma coisa. A gente vai mudar o verbo auxiliar, né? Vocês podem perceber, ó. Eu estava fazendo, ele estava fazendo, nós estávamos fazendo. Ok? Então, o verbo auxiliar, quando tiver um verbo auxiliar, ele que vai ser modificado, né? Ele que vai ser conjugado de acordo com pessoa e número. O gerúndio, ele permanece invariável. Onde colocar o gerúndio na frase, né? Como a gente vai posicionar? Tem algum lugar específico? Ó, o gerúndio possui certa flexibilidade quanto à sua disposição na frase. Ele é bem flexível, né? Vamos combinar. Talvez por isso que os call centers decidem usar tanto gerúndio para não ter que trabalhar muito questão de conjugação. Pode ser isso, né? Então, ele apresenta certa flexibilidade quanto à sua disposição na frase. Ele pode ser colocado antes da oração principal, ao lado do verbo principal ou mesmo após a oração principal. Vamos ver exemplos. O que influencia é a intenção de comunicação que se pretende com o seu uso, como você pode ver nos exemplos. Então, vamos lá. Antes da oração principal, né? Terminando a novela, vamos dormir. Nesse caso, o gerúndio indica uma ação anterior à oração principal. Então, olha só, a oração principal aqui é vamos dormir, ok? Esse gerúndio aqui, ele dá essa ideia, né, de advérbio de tempo. Porque ele está marcando o tempo, né? Depois que terminar a novela, vamos dormir. Então, olha só, esse terminando, você pode entender que aqui tem
depois que terminar, né? Após terminar, né? Então a gente já pensa aqui num advérbio de tempo mesmo. Então ele está delimitando quando nós vamos dormir, terminando a novela, tá? Então nesse caso o gerúndio indica uma ação anterior à oração principal. Agora, ao lado do verbo principal, a menina estava pulando corda, né? O verbo principal estava. Anteriormente, gente, eu coloquei aqui esse verbo como verbo auxiliar, mas não. Como ele é o verbo que vai identificar o tempo da ação, identificar a pessoa, ele não é o auxiliar, ele é o principal. O gerúndio entra como o auxiliar, tá, gente? Então, olha, estava, verbo principal. Opa! Essa letra tá ótima. Verbo principal. Né? No exemplo, o gerúndio indica uma ação simultânea à ação principal. Então, quando você vai usar, olha, né, a ação principal é estava, né? Como estava pulando faz essa locução adverbial, então é simultâneo, as coisas estavam acontecendo, né? Ela estava pulando corda, né? Então tem essa união assim, na verdade eu digo mais do que simultâneo. É uma ação só, porque nesse caso a gente tem uma locução e a locução ela diz respeito a uma ação só, mesmo que sejam dois verbos. Então, simultânea à ação principal não, a gente diz que ela estava referente à ação principal, esse gerúndio. Também podemos colocá-lo após a oração principal. Olha, por terminar o namoro, Maria estava chorando, né? Então, é o motivo. Nesse caso, o gerúndio indica a ação posterior à ação principal. Então, primeiro Maria terminou o namoro e depois ela começou a chorar. O motivo dela estar chorando é porque ela terminou o namoro, né? Apesar de a oração principal é Maria estava chorando, tá, gente? Se a gente for pensar assim, numa oração subordinada, a oração principal seria Maria estava chorando, por terminar o namoro, uma oração subordinada a ela. Mas, né, nesse caso, o gerúndio indica uma ação posterior à ação principal. A ação principal, nesse caso, é terminar o namoro. Por isso, ela estava chorando. Uma consequência, né? Agora, o gerundismo, né? Esse que a gente quer correr, que a gente quer distância dele, do seu texto, da sua vida, porque o gerúndio só atrasa, gente. A gente quer ações, olha, que deem conta dessa rapidez da contemporaneidade. Você vai ficar sempre fazendo, vou estar lhe encaminhando, vou estar telefonando para você. Não, né? Vou te telefonar, ó, mais agilidade. Então, vamos excluir esse gerúndio da nossa vida. Geralmente, esse gerundismo, tá? O gerúndio não. Geralmente encontramos o gerundismo em situações em que tentamos reforçar uma ideia de continuidade para uma ação no futuro. Ok? É uma transformação desnecessária do verbo conjugado em um verbo no gerúndio, né? Vamos estar encaminhando o documento. Não, vou te encaminhar, vou encaminhar o documento, né? Você não precisa desse estar encaminhando. Vou encaminhar, porque aí é uma coisa que talvez você em um clique você resolva e você tá aí protelando com um verbo no gerúndio, né? Não faz sentido, tá? Então vou encaminhar. Vamos encaminhar. E aí você resolve o caso, ok? A frase escrita, né, corretamente, sem gerundismo, é vamos encaminhar. Exatamente o que a professora disse antes. Mas é isso. Então, gente, vimos aí essa diferença, né, entre o gerúndio, o gerundismo. Sabemos que a forma do gerúndio, né, utilizado de maneira correta, é algo que a gente não pode abrir mão na nossa língua e a gente nem quer abrir mão, né? A gente precisa.
quando a gente vai indicar uma continuidade. Mas sabemos também que o gerundismo é algo que a gente quer eliminar, a gente quer longe do nosso texto. Vamos deixar o gerundismo para as pessoas que ligam para nossa casa, nos importunando, oferecendo uma nova promoção de coisa, ok? Bom, é isso, a gente fica por aqui.